Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, o quinto livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quinto livro, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, chama-se Pentateuco. Capítulo 28. Capítulo 28. Nós vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo 12. Preste muita atenção, abra a tua alma, abre o teu coração, se concentra, porque o Senhor vai te ensinar o caminho para Ele próprio te abençoar e te fazer prosperar em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça 1 minuto. Deuteronômio, irmãos? Agora segura Deuteronômios e abre em Abacuque. Brincadeira. Abacuque, pessoal, meu Deus, e agora? Tem Abacuque na Bíblia? Bom, vamos lá. Diz assim a santa palavra de Deus. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Versículo 2. Todas estas bênçãos virão a vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Versículo 3. As bênçãos. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Versículo 4. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também a colheita de toda a sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Versículo 5. A sua cesta, a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Versículo 7. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de você os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão da sua presença. Versículo 8. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Versículo 10. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Versículo 11, penúltimo. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Versículo 12 e último. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu bom tesouro, para enviar chuva à sua terra no tempo certo e para abençoar o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Amém? Esse texto é muito conhecido, eu já preguei em cima dele, mas Deus traz uma revelação para a tua vida hoje, e aí eu quero só esclarecer e te dar, como professor de teologia, eu quero te dar um dado teológico. Esse texto, é óbvio, é Deus falando com o povo de Israel daquele tempo, por isso você vai ver que ele vai abençoar a amassadeira, ele vai abençoar os celeiros, ele vai abençoar as crias, ele vai abençoar a plantação, que era o que o povo tinha naquela época. Era o sustento do povo, vinha
desse tipo de troca, desse tipo de moeda, que era plantio, que eram animais. Hoje não é mais assim. Hoje é o salário, hoje é o que nós fazemos, é um emprego. Então, o tempo modernizou, mas a palavra de Deus ela não muda. A Bíblia diz que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Então, é só usar a razão e a inteligência e você trocar. Quando fala de algo de amassadeira, fala de trabalho, né? Porque eles amassavam nos lagares as sementes de trigo e por aí vai. E hoje é o nosso trabalho. Hoje, graças a Deus, a gente não precisa ter mais uma cria de animais. Mas mesmo assim, se você for ter que criar animais, como nós estamos querendo na nossa chácara viva, em nome de Jesus, amém? A chácara viva, nós vamos criar animais, Deus vai abençoar os nossos animais também. Então aqui ele está botando uma bênção chamada de bênção abrangente. A bênção que ele está declarando aqui, a palavra de Deus ela é tão tremenda que uma palavra, uma bênção, ela pega todas as áreas da nossa vida. Então, mesmo a gente não plantando mais hoje, mesmo a gente vivendo hoje só em questão de trabalho e dinheiro, Deus vai abençoar tudo isso, mas se porventura tivermos que fazer isso aqui, que não é mais a nossa alçada, Deus vai abençoar também isso que vamos fazer. Então, quando eu entendi essa palavra, eu comecei a buscar para mim, aqui diz que as bênçãos do Senhor nos seguirão. Quando você ia obedecer, certamente, enquanto eu lia, você pode ter pensado assim, eu já ouvi isso muito nesses 30 anos de evangelho, é difícil obedecer a Bíblia. Como é que eu vou obedecer todos os mandamentos? Deixa eu te ensinar uma coisa. Existe uma diferença entre você obedecer perfeitamente e você não conseguir ser perfeito na obediência, mas o teu coração é doido para obedecer. Vamos lá? O jovem rico. O jovem rico era extremamente obediente. Ele estava diante de Jesus e tudo que Jesus perguntou, ele respondeu, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Ele era perfeito em obediência. Mas o coração dele não se conectou. Às vezes você não é tão obediente. Você falha. Nós falhamos. Mas o teu coração. Existe uma parábola na Bíblia que fala a respeito de dois irmãos. O pai pede a um para fazer, e vamos parafrasear, contextualizar, para ir na padaria. Aí falou para um, vai lá na padaria para o pai comprar R$2 de pão. Não é assim? Tem umas promoções de R$2 de pão. Ô, maravilha! 10 pães, R$2. Olha que maravilha. A gente vai na padaria longe, né? Deus falou assim para o menino, para os 2 filhos, vai lá, por favor. Aí ele falou assim, eu não vou não. Aí o pai foi lá e falou para o outro, ô meu filho, vai lá comprar R$2 de pão para o pai? Aí ele falou assim, eu vou, pai, claro, paizinho. Ô meu pai, amado pai, ô paizinho, eu vou sim. A Bíblia diz, olha que loucura, o que disse que não ia, se arrependeu e foi. O que disse que ia, não foi. O que a Bíblia está querendo me ensinar com isso? Às vezes, você não é tão obediente, mas depois você acaba indo. Depois você acaba querendo fazer. Você acaba do seu jeitinho, na sua, dificuldade, você faz. E aquele que está ali, melhor do que você, eu sou muito santo, eu adoro a Deus e tal, e aquele mesmo, o coração não está com o Pai. Então, quando a Bíblia fala de obedecer aos meus mandamentos, não é aquele filho robô, não é o filho perfeitinho, mas é aquele filho que com todos os defeitos, com todos os erros, com todos os pecados, o coração está no Pai, está na mãe, quer ajudar, quer fazer, pede perdão, recomeça, faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, mas não larga o pé do Pai. Então, quando a Bíblia fala de obedecer, para você não ficar achando que, então nunca vou conseguir, essa palavra não é para mim, porque é muito alto, tem que todos os mandamentos, eu não sei nem a metade dos mandamentos, não decorei nem os 10 mandamentos, pastor, que dirá todos. Mas a Bíblia está dizendo isso, Deus coloca aqui, alto demais, obedecer a todos. Nós estamos aqui, a começar de mim. Mas aí o pai olha e vê você assim, É isso que ele quer. É isso que é obedecer. É você, pelo menos, estar ali tentando, é você estar reconhecendo, é você
Quem está entendendo, diga bem. Por que eu estou te ensinando isso? Para você não falar assim, essa palavra não é para mim, porque eu não obedeço. Essa palavra não é para mim, porque eu sou pequeno demais. Essa palavra é para os líderes da igreja. Não, não. É para você que está tentando. Se você está aqui hoje, é porque você é um desses. Ninguém sai de casa com chuva, irmão, para vir para a igreja, para ouvir um careca falar. Você só vem porque você está querendo alcançar alguma coisa. Você está se esforçando. Tem gente aqui, irmãos, que vem lá de Cosmos. Paciência. Meu irmão, olha, meu irmão, para ir para a paciência, você tem que ter paciência. É uma viagem, irmão. Pode comprar 3 livros que tu vai ler tudinho só na ida. Cosmos, Estrada da Posse. Aquele povinho que mora na Estrada da Posse acha que são os melhores de Campo Grande. Só porque tem uma música. É que eu moro na Estrada da Posse. Aí ficaram tudo cheio de si. Quero falar para vocês que Cachamorra está ganhando da Posse agora. Campo Grande é tão abençoado que eles brigam entre eles. Entendeu? Mas o que eu quero que você entenda é que o que leva você a sair da sua casa para estar aqui, com toda a sua imperfeição, significa que você está dentro dessa bênção aqui. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu quero destacar, a primeira coisa é que nesse texto todo, o resumo disso, a introdução para eu entrar nas chaves para a tua vida é: se você e eu obedecermos, estou dando um exemplo para você não esquecer mais. Obedecer é isso aqui, é tentar fazer. É tentar fazer o que é bom, é tentar agradar ao Pai. É igual submissão. Submissão não é capacho. Submissão é aquela historinha que eu já ensinei para vocês. O homem é o iPhone. A visitante falou assim, não gostei, não volto mais nessa igreja. O homem, nós homens somos iPhone. As mulheres são carregador. Os homens, digam amém. Amém? Amém. Nós somos o iPhone, irmão. Aqui um iPhone bonito. Tem uma tecla, uma única tecla aqui. A mulher é o carregador. Quando acaba a bateria do iPhone, do que o iPhone precisa? Submissão é isso. Cada um na sua função, sabendo a importância, ok? Obediência é isso. Obediência não é ser perfeitinho. Deus está mandando dizer isso para você não rejeitar essa palavra, para você não pensar, essa palavra não é para mim, porque eu não sou perfeito, pastor. A bênção de Deus não vai vir para mim, por isso que eu não sou abençoado. Ei, não, diga isso. Você está dentro. Quando Deus falou assim, ó, Abraão, em você, Abraão, serão abençoados só a família do pastor na terra. Ele falou isso? Todas as famílias de Israel. Foi isso? Todas as famílias do Brasil. Todas as famílias da... Então, essa bênção é para você. Agora, aí ele vai e fala, só que só vai recair, vai acompanhar, vai seguir para aqueles que são obedientes. Tentam. E Deus sabe que você está tentando. E aí eu quero liberar a primeira chave, é você ter esse zelo e essa fidelidade com Deus. Fala, Senhor, com todos os meus erros, com todas as minhas falhas, eu quero te buscar. Eu quero estar perto do Senhor. Me permita, como o filho pródigo falou, me permita. Eu não sou digno de ser nenhum dos teus mas eu não sou digno de ser o teu filho. Quando o filho pródigo ele volta, reconhecendo que ele falhou, que ele era pecador, que ele vacilou com o pai, ele vai lá e diz assim para o pai, coisa mais linda, ele diz, eu reconheço, pequei contra o céu, contra ti somente, eu não sou digno de ser mais teu filho. Tipo, eu não te obedeci, eu sou todo errado, sujo, eu estava lá com os porcos, pai. Permita-me ser um dos teus empregados, porque os teus empregados são melhores tratados do que eu estava sendo. Aí o pai falou, saia daqui, miserável, pecou, foi desobediente, errado, gastou meu dinheiro, me devolve. A Bíblia diz, ele não falou nada.
Aquele filho foi desobediente, sim ou não? Vacilou, sim ou não? Pecou, sim ou não? Ele falou, pequei contra o céu e contra ti. Aí o pai vai lá, não fala nada. Ele viu a tentativa do filho. Pai, eu não sou digno. Está entendendo o mistério? Pai, eu não sou digno. Eu reconheço. Eu não sou digno, Senhor. Só deixa eu ficar aqui, deixa eu vir para a igreja, Senhor, me aceita aqui. Aí o pai vai lá, devolve o anel de honra da família e muda as vestes. É assim que Deus está fazendo com você hoje. Se você reconhece que você é pecador, estamos juntos. E aí eu quero liberar a primeira chave da noite para a tua vida a obediência traz a exaltação. Nesse texto está mostrando que quando você obedece, ele vai engrandecer o teu nome. Engrandecer o teu nome, repito, não é te fazer famosinho na internet. Não é te fazer famoso para o mundo. Pode ser que se você tiver um projeto desse, você fique famoso. Amém. Mas a ideia não é essa. O texto aqui está falando a respeito de engrandecer o nome. É diferente. Sabe o que significa isso? É aquela criança que passou necessidade, ou aquela criança que teve problemas quando era criança, teve problemas, aquela pessoa que quando a família foi tida como uma família problemática, aquela pessoa que foi desenganada pelos médicos, e de repente hoje você é alguém. Hoje você tem um nome que as pessoas te respeitam. Hoje você tem o teu espaço. Hoje você tem as suas coisinhas. Isso, para mim, é engrandecer o nome. Deus engrandeceu o nome da minha família, da parte dos meus pais. Aquela família, como eu sempre digo, eu gosto de ressaltar isso para você entender, que eram os coitados, os filhos da Zefinha, coitado. Isso não só na família, não por maldade, mas por comparação, e também no bairro. Os coitados. E Deus engrandeceu o nome dos filhos de Zefinha. Tem alguém famoso? Não. Mas simplesmente aquele nome, aquela situação, Deus exaltou. Quem está entendendo, diga amém. Então, a primeira coisa a obediência traz a exaltação. A promessa de que se você ouvir o que você está fazendo aqui hoje, atentamente a voz do Senhor e guardar os mandamentos, Deus vai te exaltar. A Bíblia não está mandando você cumprir todos os mandamentos. A Bíblia não está dizendo isso. Isso seria impossível. A Bíblia está dizendo, só guarda a minha palavra. Só guarda os meus princípios e os meus valores. Tente manter o máximo que você puder os meus princípios e os meus valores, os valores e princípios da palavra, da minha palavra. E eu vou te exaltar. Eu guardei tudo que eu aprendi do meu pai e da minha mãe. Hoje pela manhã, na escola bíblica, aconselho a você, estamos estudando os grandes homens da Bíblia, hein? Só top para você modelar. Eu falei pela manhã o quanto as atitudes do meu pai e da minha mãe, só de falar do evangelho para a gente, com toda, minha mãe não estudou, meu pai não estudou, aquela coisa bem rudimentar, era o cultinho, culto no lar. Quem aqui é da época de culto no lar? Morreu isso, né? Aí, só tem meia dúzia. Os irmãos da velha guarda da Mangueira, tudo aí, levantando a mão. Só o pessoal da antiga, né? A irmã ali, 70 anos fazendo culto familiar. Ô, Jeová! O culto familiar, gente, para quem não sabe, alguém vai lá e tenta reproduzir aqui, lê um texto bíblico, faz uma oração, canta um louvor. Aí, meu irmão, meu pai, coitado, para ler a Bíblia, um versículo era meia hora. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Aí a gente ficava... Os crianças, 5. Aí minha mãe foi... Vamos louvor agora. Aí a gente, agora vai agitar, agora é pancadão. Foi na cruz, foi na cruz. Aí a gente se acabava de rir. Esse era o culto. Aí, como eu falei de manhã na EBD, ela puxava. Como é o hino que eu falei de manhã? Nome bom,
Quem souber, canta. Agora eu quero ver se vocês são crentes Nutella ou raiz. De manhã o pessoal da EBD cantou. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança por vir. Olha que hino. Para a época era pancadão. Eu e meus irmãos, para você entender a importância de você só guardar no coração, guardar os meus mandamentos. Nesse clima de nome bom, doce a fé, tal, eu e meus irmãos, minhas irmãs, mais eu e meu irmão, né? As minhas irmãs fazendo cara de crente, e eu e meu irmão atrás só puxando a risadinha. Qualquer coisa a gente ria. Clima espiritual, zero pra gente. Aí minha mãe puxava. Nome bom. Aí a gente, seu João, doce a fé. Seu José, a esperança do porvir. Seu Joaquim. A gente brincando com o ensino de Deus. Sabe o que aconteceu? Aquilo foi entrando. Aquilo foi entrando. A gente foi acostumando com aquilo, com a baguncinha, mas estava ali. A fé vem pelo ouvir, e ouvir minha mãe falava do jeito dela, meu pai também, aí meu pai se irmava que ia pregar. Aí lia o texto, ele não entendia, explicava sem entender, e nós não entendíamos nada. Mas ouvir a palavra de Deus entrou, passou por aqui, eu não entendi, foi nada, veio direto para cá. Daqui veio para a alma. Obediência. Chegou o momento da razão. Chegou o momento que eu tinha o meu entendimento. Chegou o momento que eu pude entender aquele momento, o quão importante foi. Chegou o entendimento, a maturidade, e eu falei, meu Deus, tudo aquilo que minha mãe falava era verdade. Meu Deus, puxa vida, está eu aqui no mundo, perdidão. Eu quero esse Deus aí, eu conheço esse Deus. Eu lembro perfeitamente que eu pensei nisso. Falei, eu não conheço muito bem, mas eu sei que existe um Deus que pode me ajudar, que pode me abençoar, que pode me fazer prosperar. Eu parei, olhei e falei, é isso que eu quero. Por aquele pouco conhecimento, eu obedeci ao que os meus pais tanto queriam que eu fizesse. Quem está entendendo, diga amém. Com toda a minha brincadeira, com toda a minha infantilidade, imaturidade, com a minha deficiência de conseguir alcançar a palavra tão alta que eu não estava entendendo. Meus irmãos, eu ia para a primeira igreja batista de Campo Grande. Isso aqui o púlpito era de madeira, parecia um caixão aqui na frente, aquela madeira de caixão, e o microfone ficava aqui. O pastor Belardinho Amorim Pimentel, de cabelo branco, naquela época ele já tinha o cabelo branco. Aí, todo de terno, ele falando lá na frente. E era assim, meu irmão, o culto inteiro assim, ó. Meus queridos irmãos, vamos dar início, tal. E eu olhava aquele homem de terno, eu ficava olhando assim, parecia que ele estava falando assim, ó. Eu não entendia nada do que ele estava falando. Mas estava eu lá, exposto a essa palavra poderosa, que fez com que eu obedecesse na minha pequenez. Então Deus está dizendo para pessoas aqui, na sua pequenez, obedeça. Eu pequenininho, ó, cabelo desse tamanho, irmão. Eu já tive cabelo na vida, cheio de piolho, mas tinha, querendo alcançar Deus. Obediência traz exaltação. A obediência é a chave para essa exaltação e para o favor do Senhor. Você vai sair daqui hoje se eu parasse nesse primeiro ponto, entendendo se você continuar do seu jeitinho, pecando, como diz o grande apóstolo irmão Carlos, cai, mas cai no caminho, daqui a pouco levanta de novo. Tem época que dá um desânimo, a pastora pregou aqui, falou isso, né? Dá um desânimo, né? Vou para a igreja, não. Dá um desânimo, mas fica no caminho. Melhorou? Vem ouvir a palavra. Nem que sente lá atrás, no cantinho, se escore lá. Mas vem ouvir a palavra, porque quando você está fazendo isso, você está obedecendo. Deus olha para essa atitude. E aí eu quero fazer uma reflexão para ir para o segundo ponto.
A verdadeira grandeza de um cristão está em sua disposição de seguir a Deus. Senhor, aconteça o que aconteceu, eu vou te seguir. Discípulo segue, irmãos. Eu não consigo entender o discípulo que não quer ter contato com o mestre. Por isso que você tem que vir para a EBD, porque na EBD a gente está estudando sobre isso. O Enoque é o homem que andou com Deus, agradou a Deus porque andou com Deus. Enoque não tem na Bíblia, só tem 3 citações ou no máximo 4 de Enoque. Não tem um livro dele na Bíblia, existem livros apócrifos seculares, mas não existe um livro dele na Bíblia. Não tem nenhum feito grande de Enoque. Porque um lutou com o gigante, Davi, o outro foi para dentro do poço e teve aquela história bonita, se tornou governador, o outro foi lá não sei o quê. Todo mundo tem uma história grande na Bíblia, tem nome na Bíblia, tem... Enoque só tem 3 citações dele. Gênesis, Judas, não Judas Iscariotes, outro Judas, e em Hebreus. No máximo aí vai aparecer mais uma, 4. Ele não tem uma história completa, mas ele é citado, e lá em Hebreus, Novo Testamento, ele é de Gênesis, ele é da época de Noé, antes de Noé. No período de Noé, ele é citado no Novo Testamento por Paulo. Meu Deus do céu, como assim? Um homem que foi citado 3, 4 vezes na Bíblia, sabe o que isso significa? Só pelo simples fato de porque ele andava com Deus. E ele foi citado, inclusive, se eu não me engano, ele está citado na Galeria da Fé, junto com os grandões lá, Abraão, Isaac, Jacó, só porque ele andou com Deus. Então você pode ser famoso. Tem muita gente famosa na internet, muito pastor, muito cantor, famoso, não tem? Curtidas, 1 milhão, 2 milhões? São famosos aqui, mas às vezes não são famosos no céu. Você não tem fama aqui, mas tem fama no céu. Deus está vendo a tua atitude. Deus está vendo você vir para a igreja na chuva, no sol. Deus está vendo se você veio a pé, se você pegou o último dinheirinho para pagar um Uber, para pagar uma passagem, botar um combustível. Deus está vendo tudo isso. E essas atitudes, olha, vale muito mais do que muito crente que está perfeitinho diante de Deus. São atitudes como essa. E aí eu quero liberar a segunda chave para você. Primeiro, obediência traz exaltação. Vamos repetir no 3? Obediência traz exaltação. 1, 2, 3. 2. Bênçãos na vida diária. Bota o versículo 3 e 6 para mim, por favor. Versículo 3 e 6 do mesmo texto, tá? Deuteronômio 28. Deus promete abençoar o seu povo em todos os aspectos da vida, na cidade, no campo, na família, no trabalho, na colheita, na criação de animais. As bênçãos cobrem desde o alimento até os frutos do ventre, assegurando a prosperidade e segurança. Vocês serão abençoados na cidade, onde vocês forem. Cidade significa onde você for. E serão abençoados no campo. Se vocês forem plantar, se vocês forem fazer alguma coisa, Deus vai abençoar toda a tua plantação. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e a cria das vacas e das ovelhas. Ou seja, tudo que você fizer, a sua cesta, né, que você vai colher ali, a sua amassadeira, o lagar, onde você amassa o trigo e tal, naquela época era o sustento, vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. Aonde você for, você será extremamente abençoado por Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém, né? Antes que cause um estrago na igreja, a barata voando na igreja. Quem está comigo e está ligado, diga amém. Satanás aqui não tem vez não, irmão. Eu tenho uma teoria sobre isso. Quando o pecado caiu sobre a terra, por causa do pecado de Adão e Eva, as baratas eram boazinhas, irmãos. Elas vieram na arca. Vieram, boazinha, de boa. Quando o pecado bateu na terra, vários animais e plantas que eram sensíveis foram contaminadas pelo pecado. Aí ficaram assim. Sabia disso? Por isso que tem planta com espinho, por isso tem planta veneno. A irmã está com um olho desse tamanho. É teoria do pastor Ney. Pode estudar que você vai aprender sobre isso. É sério, a barata é uma delas. A barata era um animal normal. Só que, com a questão do pecado, muita coisa foi contaminada. O pecado contamina. O pecado contamina. O pecado é tão contaminante que se eu aqui estiver em pecado, eu consigo corromper pessoas. Vamos ali, vamos tomar um negocinho? Vamos ali fazer isso aqui? Vamos fazer isso aqui? Vamos roubar um negocinho? Vai, até que contamina aquela pessoa. A Bíblia diz que contamina pelo ouvido, até gerar. Vai crescendo como um feto e vai gerando a pessoa dar a luz ao pecado. Uma vez consumado, gera a morte. Está entendendo o mistério?
Esse lugar é lugar de ensinamento. Até uma barata dá ensinamento nesse lugar. Você pode dar um amém? Amém, irmão. Até uma barata, irmão, por você, Nina. Antes que chegasse aqui, a irmã Nina saísse correndo, a gente neutralizou o mal, em nome de Jesus, tá bom? Barata, irmão, virou praga, né? Infelizmente, tá bom? Gostaria até de criar barata, mas não dá, tá? Então, bênção na vida diária. Quer ter bênção na vida diária? Tá aí. Tá liberado sobre a tua vida. Pastor, não estou sendo abençoado. Vem. Frequenta esse lugar. Faz a sua parte. Tenta alcançar na sua fragilidade. Eu te garanto, é uma questão de tempo. Como árvore plantada junto ao ribeiro de águas vivas, o que vai acontecer? A seu tempo, tu vai dar teu fruto. Você não pode chegar aqui, irmão, pelo amor de Deus. Bagunçou a vida toda lá fora. Chutou o balde, pegou 5 jacas, enfiou o pé nas 5 jacas, afundou o pé na jaca, chega aqui, 1 ano de crente, quer ser abençoado. Tu nem pagou as dívidas no mundo espiritual, irmão. Tu te orienta. Uma plantação de limão, tu quer sair chupando laranja doce, tu tem que agora plantar laranja doce por 1 ano, 2, 3, dependendo do pé na jaca que tu enfiou, e pedir a Deus todo dia e culto para os anjos irem lá na tua plantação de limão, que tem gente aqui que tem hectares, porque eu tinha irmãos, eu tinha hectares. Metade do que pegou fogo lá, eu tinha hectares de limão lá na Amazônia, irmão. Era tão largo meus hectares, eu falei, Senhor, taca fogo, estou brincando. E aí, o que eu quero que você entenda? Você vai chegar aqui, no seu tempo você vai ser abençoado. Quem crê nisso, diga amém. Cada semente tem um tempo. Você vai ser abençoado, mas espere o seu tempo de ser abençoado. Apenas receba a palavra. Quando eu era pequeno, naquela fase que eu falei do seu João, seu Joaquim, eu simplesmente era tão pequeno que eu não florescia, não frutificava. Pelo contrário, tempo de derrota. Mas chegou o tempo da exaltação. Estende a sua mão assim para receber. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, debaixo dessa palavra, que o teu Deus, no tempo certo, há de te exaltar na terra, a você e a sua família, em nome de Jesus. E quem crê e recebe essa palavra, diga amém. Amém. Assim seja sobre a tua vida. E aí eu quero ir para o terceiro ponto que diz assim: proteção e vitória sobre os inimigos. Aí tem gente pensando assim, eita glória, Deus vai matar todos os meus inimigos agora. Coloca o texto para mim, para a gente ver se é isso mesmo. Se for, a gente já faz uma lista hoje mesmo para Deus. Vamos ver. Bota aí, por favor, versículo 7. Vamos ver se está no versículo 7. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. O Senhor... Oh, glória. Deus não está dizendo que vai matar todos os seus inimigos, não, irmão. É quem se levantar contra você e tua família. Vai vir por um caminho. Vai abrir 7 para eles saírem correndo da tua presença. Amém? Então, quando eu entendo isso, eu entendo que essa obediência, ela dá proteção e vitória sobre os meus inimigos. E quando fala de inimigos, não está falando, eu estou aqui levando até para um lado da brincadeira, mas não está falando de inimigo, porque quando fala de inimigo, a gente pensa logo nos inimigos, né? Pessoas, homens. Não é só isso, não. Pode ser que se a pessoa se levantar contra como um inimigo, essa palavra virá e abaterá essa pessoa. Você crê nisso? Amém? Mas aqui está falando também no mundo espiritual. Os inimigos que cercam as nossas famílias. Por isso que fala de proteção. Fala de proteção espiritual. Quando você obedece, você está debaixo de uma proteção. Olha aqui, ó. Obediência. Aqui está Deus. Deus estabelece lideranças espirituais sobre a terra. Pastores. Você está aqui, ó. Quando você obedece, você está aqui debaixo de uma proteção. Quando você desobedece, eu vou fazer do meu jeito, eu acho que isso aí não está certo, não. Isso aqui ele pregou hoje aí, quem me abençoa é a minha formação. Quem me abençoa é a minha conta. Quem me abençoa sou eu, porque estudei muito. Ok, você está fazendo isso aqui, ó.
A Bíblia chama isso de entregue à própria sorte. O que vier, pega. Por isso você tem que ouvir essa palavra e obedecer e vir para perto de Deus, buscar liderança espiritual, mentoreamento espiritual, obediência. Quem entendeu, diga amém. Então, proteção e vitória contra os inimigos. Deus assegura ao seu povo que em caso de ataque inimigo, está sobre ataque, seja espiritual ou seja de inimigos, porque infelizmente se levantam pessoas como inimigas. Gente, eu não estou aqui pregando contra aquela pessoa que teve uma briguinha, que você se desentendeu. Não é isso não, isso não é inimigo. Isso é inimizade, é diferente. Inimigo é a pessoa ou o demônio ou as circunstâncias que vêm contra você para te derrubar, para ter vitória sobre você. É sobre isso que a palavra está dizendo. A Bíblia não está dizendo se alguém discutir com você aqui que Deus vai matar essa pessoa. Ou você não gosta de alguém, Deus vai matar a pessoa que você não gosta. Não é sobre isso. A Bíblia está dizendo que Deus vai te proteger se você obedecer, estiver debaixo de proteção espiritual. E aí, eu quero te fazer uma reflexão. Deus não só provê, mas também protege. Quando você obedece a isso que está sendo ensinado para você, Ele vai te abençoar, Ele vai te fazer prosperar, Ele vai te prover e Ele vai te proteger. É incrível como Deus, Ele protege os seus, aqueles que obedecem, aqueles que procuram ali fazer a vontade dEle. Pastor, mas já aconteceu coisa comigo e Deus não me protegeu. Você não sabe. Aprenda uma coisa, sempre poderia ser pior. A lei do aviso. Uma ação, por pior que você ache demais, é um aviso para, primeiro, Deus te livrou de algo maior, e aquela situação é para você ficar ligado, porque poderia ser algo muito pior, ou pode querer acontecer coisas piores. Lembra dos sonhos que esses artistas têm e não oram e acontece o mal? É a lei do aviso. Então, o assalto que a irmã sofreu há uns anos atrás poderia ser muito pior. Então, eu aprendi isso. Em tudo, dai graças. Como assim? Se eu quebro o braço, eu vou dar graças? Sim, poderia ser a cabeça e ter morte instantânea. Então, quando eu entendo isso, eu quero que você saiba que mesmo acontecendo alguma coisa ruim com você, Deus está te protegendo. Vocês estão entendendo isso? Quantas coisas acontecem com você que poderia ser muito pior. Então, pastor, mas está falando que Deus me protege, mas aconteceu isso comigo. Lembre-se, agradeça, porque poderia ser pior. Guarda isso como princípio para você. Quarto e último ponto para a gente ir para o fechamento da mensagem. Uma vida de abundância e testemunho. As promessas são de uma colheita abundante, chuva no tempo certo e um papel de liderança entre as nações. Nações significa família, tá? Ou família significa nação. Pode ver que Deus falou assim, duas nações, quando Esaú e Jacó estavam brigando dentro do ventre, Deus fala o quê? Duas nações sairão de dentro de ti. Deus considera uma família uma nação, porque de uma família nasce uma nação. Hoje em dia diminuiu muito, que as pessoas têm 1, 2, 3 filhos. Antigamente não, era 4, 5, 10, 12, 16, 18 filhos, ou até mais. Então, eram nações que saíam. Então, a Bíblia está dizendo aqui que Deus vai abençoar, vai dar abundância e vai abençoar para que a sua família tome a liderança. Em que sentido? Talvez na sua família, nos seus familiares, a sua família era mais problemática. Talvez os seus filhos foram que deu mais trabalho. Ou talvez você mesmo foi o menor da tribo de Israel, de Judá. Você foi o menor da tribo de Jessé. Como Davi era o menor da casa de Jessé. Mas quando Deus quer, quando obedece, Deus pega o menor e exalta. Você está entendendo o mistério? Você é abençoado por Deus, você é abençoada por Deus. Nesse momento eu quero pedir que você se coloque de pé, porque eu quero impetrar uma bênção sobre a tua vida para que você saia daqui sabendo que Deus, Ele quer te abençoar. Na verdade, Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos. Mas hoje você está aprendendo a tomar posse. A primeira coisa, olha para mim, obediência traz exaltação, bênção. Eu vou ler o título e você vai repetir comigo. Vamos lá? Obediência traz exaltação. Bênçãos na vida diária. Proteção e vitória.
sobre os inimigos. Uma vida de abundância e testemunho. Ou seja, se você entender essa palavra, você pode viver uma vida de abundância e de testemunho. Eu não tenho grandes testemunhos. Porque Deus me deu um iate. Porque Deus me elevou nas nações. Porque Deus... Eu não tenho grandes testemunhos assim, não. Mas de onde eu saí e aonde Deus me colocou é um testemunho. De onde você saiu, as doideiras que você viveu, as loucuras, as dificuldades, as pelejas. Você está aqui hoje, Deus exaltou o teu nome na terra. Deus exaltou a tua geração. Agora, se você pegar essa palavra, Deus quer abençoar ainda mais e te fazer prosperar ainda mais. E nada pode te parar. Nada pode te segurar. A não ser você mesmo. Porque a Bíblia está dizendo que nem os inimigos, irmão, vai levantar um Satanás. O diabo se levantou na minha vida. Meu pai sofreu a vida toda sendo zelador. O diabo levantou e falou, não, vem cá, tu também vai ser. E me botou lá, tu vai ser também, igualzinho. Aí eu me levanto e falo, não, Senhor, se é isso que o Senhor quer para mim, eis-me aqui. Não vai ter ninguém que limpe um banheiro igual a mim. Agora, se o Senhor tem mais para mim e para minha família, exalta nós aí. Você vai sair daqui hoje, qual o hino que vai cantar? Qual louvor? Bendito serei? Não dá para ser o... Não? Pode ser? Melhor, por favor, tá? Desculpa mudar aí, mas... É esse. Tá vindo aqui agora. É ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Vamos ver se ele sabe agora, né? Deus está tocando para você cantar, sabe o quê? O hino que eu cantava no tempo da humilhação. No tempo da derrota. No tempo, você vai cantar agora junto aí. Por favor, bota aí no... Dá para botar aí? Está aberto aí? Bota aí. Como é o nome dele? Dupla honra, irmão. Deus vai te dar para cada dia de vergonha dupla honra. Não é uma honra, não. É dupla. Quando estiver pronto, pode iniciar. Quem prepara Escuta. para mim mesa frente ao inimigo. Fica tranquilo, Deus está preparando. E me põe tranquilo. Olha que coisa linda essa letra. Eu cantava em isso. Seu esconderijo. Limpando o banheiro, ó. Para cada lágrima há um rio de esperança. Deus está te dando esperança nessa noite. Para cada dia de vergonha, dupla honra. És tu, Senhor. Escuta, é Ele, o teu Deus. Quem separa olha a autoridade as águas, que acha água, acha estabelece reis e também os faz cair. É Ele que manda em tudo, irmão. Chefe, tudo. Quem se inclina, olha que coisa linda, das alturas só para ouvir a minha voz. Atribulado, recebe. Refrigera minha alma quando penso em desistir. Desiste não, sabe por quê? E porque eu me apeguei a ti. O meu El Shaddai. O meu El Shaddai tem para mim. Ó, escuta. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Eu não canto, irmão, mas eu também não aguento. Cessa o instrumental, vai dar pior. Para cada dia de vergonha, você terá
dupla honra e que vem do Senhor. Dê uma salva de palmas. Eita! Deus quer te abençoar e te fazer prosperar na terra. Oh! Quero orar agora e selar essa palavra no teu coração, na tua alma. Você sair daqui dizendo, assim como Deus exaltou o meu pastor, assim como Deus tem me trazido até aqui, eu vou continuar nessa força, eu vou continuar nessa energia, eu vou continuar nessa fé, eu vou continuar nesta palavra, debaixo desta palavra. Eu creio que para cada dia de vergonha, o meu El Shaddai, meu Deus, tem para mim, para cada dia de vergonha, dupla honra. É dupla honra para cada dia. Não é dupla honra por todas as desonras e vergonhas. É para cada dia de vergonha, de humilhação, de perda, de escassez, de situações difíceis. O teu Deus tem dupla honra. E eu ouso a dizer que até para a tua saúde haverá dupla honra. Para cada área da tua vida haverá dupla honra. Basta você obedecer a voz do Senhor. Estende a sua mão para frente, eu quero te abençoar, orar e impetrar a bênção apostólica para que você vá para casa renovado e recarregado pelo Espírito Santo. Querido Deus, aqui está a tua igreja, o teu povo que clama pelo teu nome, Deus. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos em Deuteronômio capítulo 28, quando o Senhor declarou que nos abençoaria. Cremos de maneira louca na tua palavra e tomamos posse da tua palavra nesta noite e declaramos que seremos honrados pelo nosso Deus mediante ao processo de obediência ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Te agradecemos por entendermos o que é obediência, por entender que não precisamos cobrar de nós se não conseguirmos, mas aprendemos que só o fato de tentar te agradar, de tentar fazer o melhor, de tentar estar na tua casa, de buscar a tua palavra, de ler a tua palavra, de falar com o Senhor em oração. O Senhor é um Pai zeloso, maravilhoso, o único Deus que trabalha em favor daqueles que te esperam. Senhor, o teu povo espera no Senhor. Eu não sei qual é a situação deste homem e desta mulher. Eu não sei de fato, Senhor, o que eles precisam, mas o Senhor sabe. Então nesta noite o que me resta é crer na tua palavra, isso me basta, e declarar sobre este povo as tuas mais ricas e poderosas bênçãos. Destrava a vida de pessoas aqui, Deus. Libera pessoas aqui para prosperar. Eu repreendo todo espírito de miséria, todo espírito de voto de pobreza, todo espírito que tem segurado este homem, esta mulher, este jovem, que consegue dar 2, 3, 4, 10 passos para frente e 20, 30 para trás. Esse ciclo se encerra na tua vida hoje, se você entender que você precisa obedecer ao único e todo-poderoso Deus. E a partir do momento que você estiver debaixo dessa obediência, você será abençoado e há de prosperar na terra. Por isso, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sejam sobre a sua família, sejam sobre os teus sonhos e os teus projetos. E que estas bênçãos poderosas sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra. E que estas palavras e estas bênçãos poderosas te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga...